Olá, seja bem-vindo ao canal. Nós vamos mergulhar nesse vídeo de uma carta incrível, incrível, maravilhosa, emocionante da carta à igreja de Esmirna. É uma carta que leva a gente a refletir e realmente superar as dificuldades, superar os desafios, mantermos firmes, porque é algo muito melhor depois daquilo que você está passando, que aos seus olhos pode ser ruim, pode ser talvez pode te trazer aquele desejo de parar, mas nessa carta você vai entender que é muito melhor continuar. Bom, eu vou ler primeiro a carta porque é um trecho curto, mas aí depois a gente vem parte a parte entendendo o que nós podemos colocar em prática para nós realmente herdarmos toda essa riqueza que é prometida aqui, termos e vivenciarmos, desfrutarmos de toda a riqueza que é prometida nessa carta à igreja de Esmirna. Então diz assim, o próprio Senhor Jesus Cristo falando para João, quem recebeu essa revelação, diz assim a carta: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Bom, vamos lá agora entender o contexto dessa carta, do porquê dessa carta e cada detalhe aqui que tem para nos fortalecer. O interessante nessa carta a Esmirna, que essa igreja, essa cidade, ela é uma cidade rica. Ela era uma cidade rica onde tinha muitas pessoas ricas e eles tinham uma adoração, uma prontidão a se prostrar, a adorar, a cultuar, a oferecer o melhor deles para o rei, para o governante daquela época, daquela cidade. E os cristãos naquele momento, eles eram perseguidos porque eles não estavam fazendo isso, porque quem é cristão entende que não temos que adorar a deuses nenhum, a nada que não seja ao Deus Criador, Deus Pai de Cristo, em que Cristo revelou que Deus é um Pai Criador amoroso. E Ele nos fala, não adore ninguém. Nos mandamentos lá de Moisés também, não adore. Adore o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. Então, quando esses cristãos dessa cidade entenderam isso, pararam de venerar, de fazer as coisas, as obras que faziam para aqueles líderes. Então eles passaram a ser perseguidos. E vamos entender um pouquinho. Se você está numa sociedade ou num bairro em que alguns não fazem o que você faz, não segue a sua religião, não segue os seus costumes da sua casa, não segue os costumes de vestimento, de comida, você vai ficar frequentando ou você vai chamar essa pessoa para estar junto com você no almoço? Por exemplo, você come um tipo de comida, aquela outra pessoa come totalmente diferente, não gosta nada do que você come. Você vai chamar ela para jantar, para almoçar? Não, então esse exemplo é o que eu estou querendo dizer aqui. Então esse povo nessa cidade, eles eram excluídos e perseguidos porque eles não tinham mais o costume daquela cidade. Tanto é que, vamos lá, vamos começar. Quem está mostrando isso para nós? Primeiro, Jesus, porque ele começa declarando que aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. Por que Jesus se apresenta a eles como o primeiro e o último? Aquele que morreu e tornou a viver. Primeiro e o último vocês começaram comigo e vocês vão terminar comigo. Não importa o que vai ter no meio do caminho, não importa o processo, o passo a passo, o que importa é o começo e o fim. Do jeito que você começou, termine. Princípio e fim. Primeiro e o último. Alfa e ômega.
Então o que importa não é o meio do caminho, o que importa é o começo, quando você encontrou aquele que começou a nova vida com ele, e o fim, quando você vai estar com ele lá eternamente. O outro exemplo é aquele daqui, ó, morreu e tornou a viver. Por que Jesus está se apresentando para eles nesta carta como aquele que morreu e tornou a viver? Porque em cada carta, aqui, a carta à igreja de Éfeso, de Pérgamo, em outras cidades, Jesus vai se apresentando a cada um de uma maneira diferente. Por quê? Porque é a maneira que eles precisam, desejam não, mas precisam ver Jesus. Então aqui ele está falando, aquele que morreu e tornou a viver. Então Jesus está se apresentando a eles, vocês vão ser, lá para frente eu vou comentar melhor isso, vocês vão talvez morrer por mim, mas lembre-se, eu tornei a viver, então vocês vão tornar a viver, e vocês vão ter a vida verdadeira. Vamos lá, vamos continuar. Então, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Como assim? Eu fico me perguntando, como assim? Eu estou me vendo pobre, devedor, eu estou me vendo, vamos trazer para o nosso dia a dia, estou me vendo com dificuldades alimentares, dificuldade financeira, estou me vendo com falta de amigos, falta de pessoas na minha empresa, não sei qual que é a sua realidade hoje, mas eu vou me colocar em várias posições. Não tenho amigo, não tenho funcionário, ou só tenho patrão ruim. Vários cenários. Você se vê na pior situação de todas. Mas Jesus está falando assim, ó, ei, eu conheço as aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Então o que ele está falando? Eu conheço a aflição, eu estou conhecendo o que vocês estão passando na pele, mas o que importa não é o que vocês estão passando na pele, na parte de fora, externa. O que importa é que vocês têm dentro. E aí ele vai mostrar mais para frente o que realmente Jesus está vendo dentro deles. E Jesus fala, vocês são ricos porque a riqueza de vocês está aqui dentro, a riqueza de vocês está aqui na mentalidade correta, no caminho. No caminho de como vocês estão agindo nesse ponto. Claro que Jesus vai mostrar alguns problemas, mas ele está falando, nesse ponto eu conheço que vocês são ricos. Vocês são ricos aqui. Então isso é o mais importante. Vamos ajustar? Então Jesus, nessas cartas das igrejas, ele está falando assim, eu conheço os problemas de vocês, mas eu conheço também as coisas boas que vocês estão praticando. Então vamos ajustar um detalhezinho. Imagina aí uma máquina, um carro. Uma máquina de lavar, um secador de cabelo, um carro. Imagina a máquina da empresa que você trabalha. Se tem um probleminha dificultando o funcionamento dela, o que você vai fazer? Você vai jogar a máquina inteira fora? Não, se o problema é pequeno, você vai ajustar o problema, resolver o problema para que a máquina volte a funcionar. Certo? Se você lá queimar o arroz, na hora que estiver cozinhando, você vai jogar todo o arroz fora? Não. Geralmente você pega só aquela parte, você deixa de comer a parte que queimou e come o restante. Aproveita o que é bom. É isso que Jesus fala assim, vamos aproveitar o que é bom e fazer o que é bom abundar, transbordar. Então ele fala assim, eu conheço, eu sei que vocês são ricos, já que vocês são ricos, eu também conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Eu conheço as pessoas que estão indo para a igreja com você, estudando com você, indo trabalhar com você, e dizem ser boas pessoas, dizem praticar o bem, dizem seguir a Jesus, dizem ser boas pessoas, mas não são. Estão fingindo, estão mentindo. Antes, são sinagoga de Satanás. Satanás, pai da mentira, aquele que rouba, que furta, que mente, que mata. Então, por fora, essas pessoas se posicionam como judeus, como pessoas que vão lá, são religiosas, mas por dentro só querem o mal do outro. Então, conheço a blasfêmia daquelas pessoas que estão fazendo o mal contra você pelas suas costas. Ele conhece. Então, e o que Jesus fala? Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Então Jesus está falando assim, vocês vão passar por dificuldades. As pessoas vão mentir, vão falar mal de vocês. Mas não tenha medo. Vocês estão meio com medinho aí. Não tenha medo. Vocês vão sofrer. Porque Jesus nunca prometeu abundância de coisas boas todo o tempo na sua vida. Não, ele falou assim, no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui ele está falando novamente, ei, eu morri e tornei a viver, então eu venci até mesmo a morte. E para essa carta, para essa igreja de Esmirna, ele está falando assim, a morte ainda assim é pequena diante de mim. As aflições, as dores. Então, o que ele diz para esse povo? Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará, olha só, o diabo lançará
alguns de vocês na prisão para prová-los. Então o diabo vai jogar você em um momento ruim, em alguma passagem ruim, em alguma situação ruim, para testar você. Fala assim, agora ele vai blasfemar, ele vai falar contra Deus, ele vai recusar o caminho de Cristo, ele vai recusar Deus e vai voltar. E vai fazer as coisas que eu desejo, o diabo vai provar. Então o diabo pensa isso, então ele lançará alguns de nós na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Então olha só, Jesus está falando assim, vocês vão sofrer perseguições. Eu não vou tirar vocês das perseguições. Não vou tirar vocês das perseguições. Isso tem que acontecer e isso acontece para todas as pessoas. Então olha só o que eu digo para você agora. Assim como eu, um dia entendi errado. Que ser cristão é estar livre de problemas? Ser cristão é estar livre de provações, de dificuldades? Não, isso é natural deste mundo. Todos nós vamos passar por dificuldades. Seja dificuldade no corpo, fome, frio, calor, ansiedade. Dificuldade na ansiedade seria algo mais mental na alma. Vamos ter sensações, sentimentos, emoções. Então você tem a percepção de perigo, risco de morte, risco de se machucar, aí você fica com medo, aflito, risco de perder o emprego, você se sente ali num momento sob pressão de um patrão, de um amigo, de um chefe, de um funcionário seu. Então olha só, isso são aflições que nós vamos passar, todos vão passar. Ninguém vai estar neste mundo, nesta terra, e não vai ter aflição, nem que seja um dia sequer. Na verdade, todos os dias vai ter, porque mesmo na palavra diz, deixe o seu mal, deixe o mal de cada dia para o seu dia, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então Jesus não prometeu uma vida de bem bom, de você sentar lá e colocar o pé para cima e ficar numa rede, debaixo de um pé de coco, tomando água de coco. Você pode até ficar tomando água de coco na rede, debaixo do pé de coco, mas pode ser que um coco caia na sua cabeça. E aí? Você vai parar de desfrutar do ambiente ali paradisíaco, nessa uma praia, desfrutando de um mar, desfrutando de um ambiente bom, gostoso, porque caiu um coco na sua cabeça? Não, vai lá, põe lá, faz atadura, conserta, cuida, vai no médico, busca um entendimento, busca um cuidado e continua desfrutando depois nos próximos dias, mas com cuidado, com atenção, onde você vai sentar, com quem você vai se sentar. Então Jesus está falando aqui, vocês vão passar por perseguições, mas olha só a orientação dele, seja fiel até a morte, e eu lhe darei, não eu, Daniel, né? Mas Jesus, e eu lhe darei a coroa da vida. Então seja fiel até a morte. Então vamos lá, começar nessa carta de novo. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Vamos de novo no verso 10. Seja fiel até a morte. Então olha só, você viu que como Jesus começa a carta e termina a carta falando assim, vai acontecer que alguns vão morrer por meu nome, mas sejam fiéis até a morte, porque eu morri, mas tornei a viver. Então você e eu vamos morrer, talvez esse vídeo aqui vai impactar negativamente na minha vida de uma forma, porque eu estou falando de Cristo, estou falando da palavra, que eu tenho que ser fiel às pessoas, aos comentários ruins que vão vir aqui, que eu não entendo nada de Bíblia, que eu não sou pastor, não sou padre, não sou nada. Muitos vão comentar muitas coisas dessa maneira, mas se eu estou lendo e entendendo o que eu tenho que fazer, ide por todo mundo e pregai as boas notícias. A boa notícia que eu estou pregando, que eu estou falando para você é que haverá uma coroa para você, uma coroa de vida, onde você tem que ser fiel até a sua morte. Quando você é fiel à sua morte, você vai entendendo que, mesmo que você passe por tribulações, dificuldades, você vai entender um pouquinho do que Paulo diz. Eu considero perda todas as coisas deste mundo. Melhor morrer e estar com Cristo do que viver neste mundo. Mas ele entende que enquanto ele está vivo, ele tem que fazer a vontade de Cristo, porque mais pessoas precisam entender o que ele entendeu. O relacionamento de Cristo é muito melhor do que qualquer coisa neste mundo. Nossa, a palavra de Deus é maravilhosa. Muitas pessoas falam que a Bíblia é apenas um livro, um texto, uma coisa escrita por mãos humanas. É claro que foi escrito por mãos humanas, porque Deus não foi aqui, desceu e escreveu. Deus não foi lá no computador, ele não digitou. Deus não foi lá e imprimiu. Mas ele fez pessoas, sim, humanos, escreverem a vontade dele. Tanto é que está aqui na carta.
Apocalipse. E ele mesmo disse, o Senhor Jesus Cristo disse lá no finalzinho do capítulo 1, escreva, pois, as coisas que você viu. Jesus está dando instrução. Escreva. Quem que escreveu? Um humano. João. Em Apocalipse foi João que escreveu. Então a Bíblia é escrita por mãos humanas? Sim. Mas inspirada ou direcionada pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus. Então seja fiel. Então se você entender esse desfrute da presença de Jesus, desfrute da palavra dele, que é viva e eficaz, se renova e permanece viva e continua viva eternamente, porque ele disse, ele morreu e tornou a viver, então vivo Jesus está. E ele diz para você, seja fiel, Daniel, até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Coroa da vida, você vai ter vida em abundância, vida verdadeira, vida com desfrute, mesmo com perseguições. Porque ele diz que neste mundo, agora eu não me lembro qual passagem que é, que nós, se nós plantássemos aqui neste mundo, nós colheríamos. Se às vezes nós abríssemos mão dos nossos prazeres, se perdêssemos a nossa vida em amor ao Evangelho, em amor à vida de Cristo, em amor à palavra, nós iríamos perder muita coisa neste mundo. Pais, filhos, amigos, campos, dinheiro, muitas coisas a gente iria perder ou vamos perder por Cristo. Mas até mesmo aqueles que perdem tudo isso neste mundo iriam ser retribuídos também neste mundo por muita coisa, com mais amigos, mais irmãos, mais filhos espirituais. Isso no espiritual. E ele daria a vida verdadeira, porque você iria entender a essência que Paulo entendeu. É melhor dar do que receber. É melhor perder a minha vida em favor dos outros e receber Cristo, e receber o poder do Espírito Santo, e desfrutar do poder da ressurreição em Cristo, passando pelas aflições de Cristo e vivendo no poder da ressurreição, como Jesus falou aqui, tornou a viver. Eu sou aquele que morreu e tornou a viver. Então aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Ao vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Quem é esse vencedor? Aquele que é fiel até a morte. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, se você tem ouvido, se você está escutando essa mensagem até aqui, escute, você tem ouvido, você tem um coração, você tem mente, você é um ser triuno, corpo, alma e espírito. Então saia desse nível pequenininho do corpo aqui de viver somente por prazeres e vá para o nível de transformação da sua alma, da metanoia, e saia dessa bolha que você está preso, saia desse sistema que te aprisiona. Tenha liberdade, liberdade é em Cristo, para que você acesse a vida no Espírito e adore o Senhor em Espírito e em verdade, porque Deus, meu Pai, procura aqueles que adoram Ele em Espírito e em verdade. Então, todo momento, seja na aflição do corpo, na alma, você tem que buscar a transformação da sua alma, para que a sua alma viva em Espírito e desfrute da vida verdadeira que já está disponível para você em Cristo Jesus. E quando você permanecer fiel nessa vida espiritual, e isso é o mais importante, isso é a parte mais importante, é o mais alto aqui que você tem que ter, essa vida você vai desfrutar de uma coroa, onde você vai ser tratado como um reinante, como um rei, uma rainha, uma pessoa muito importante diante de Cristo, até a morte. E você não sofrerá a segunda morte, que é o pior. Resumindo, é o pior. Eu não quero desfrutar da segunda morte, porque não é um desfrute, onde vai estar lá no momento em que muito ranger de dente, muitas dores, aflições, onde as pessoas vão querer perder a vida, mas não vai ser capaz, porque já é o fim, e morrerão. O que é morrer? Estar distante de Deus, da paz, do amor, porque todos, assim como eu, você também deve desejar vida com amor, mas apenas uma alma, é Deus Pai. Se você não tiver um amor, nada você tem, e esse é um assunto para uma outra hora, beleza? Então, arrependa dos seus pecados, arrependa dos seus erros, arrependa das coisas ruins que você fez ou das coisas ruins que você está carregando por coisas que outras pessoas fizeram para você. Esqueça todo o mal, todo o seu passado, porque todo o mal, todas as coisas erradas podem ficar para trás quando você aceita Cristo, entende o chamado dele para a sua vida, para você morrer
Assim como ele morreu para a vida passada e ressuscitou para uma vida futura. É o futuro que importa, é o futuro com Deus que mais importa. Então entenda essa carta, releia a carta à igreja de Esmina e desfrute do chamado de Cristo para você viver, reinar e governar e não sofrer a segunda morte. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.